Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar da Revolução Industrial. Os trabalhadores só passariam a conquistar direitos trabalhistas, uma legislação trabalhista, a partir do século XIX. E daí se compreende o surgimento de reações ao capitalismo, de teóricos, de pensadores que se posicionaram contra a exploração capitalista, como, por exemplo, o socialismo, ou melhor dizendo, os diversos tipos de socialismo. Eu não vou explicar aqui as diferenças entre os socialismos, porque isso é tema de um outro tempo de história, mas falando rapidamente dessas críticas ao capitalismo. Houve o socialismo utópico dos franceses Claude Saint-Simon, François-Marie Charles Fourier, Louis Blanc e do britânico Robert Owen, os quais propunham certas reformas no capitalismo, mas sem abandonar o capitalismo por completo, concedendo benefícios aos trabalhadores. Lembrando que a palavra utopia significa algo idealizado, não concreto, uma referência à obra A Utopia, do escritor renascentista Thomas Moros, a qual descrevia uma ilha, chamada Utopia, onde tudo funcionava perfeitamente bem. O governo era organizado, a sociedade era equilibrada, as pessoas eram felizes. Ilha essa que foi criada para criticar a ilha britânica, a Grã-Bretanha, aonde, na verdade, tudo acontecia de forma contrária ao que acontecia na Utopia. Um outro tipo de socialismo foi o socialismo marxista, ou marxismo, ou também chamado de socialismo científico, de Karl Marx e Friedrich Engels. Eles propunham o fim da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, e eles não se restringiram a uma reforma ao capitalismo. Eles defendiam a extinção definitiva do capitalismo, que a princípio seria substituído pelo socialismo, através de uma revolução operária, até se chegar ao comunismo, ou seja, uma sociedade sem Estado, sem governo. Um outro socialismo também foi o chamado socialismo libertário ou anarquismo, defendido pelo francês Pierre-Joseph Proudhon e pelo russo Mikhail Bakunin, que propunha não só a destruição do Estado, do governo, lembrando que anarquia, o an é de negação, não, sem, arquia é governo, então seria uma sociedade sem governo. Então, além da extinção do Estado, os anarquistas também defendiam o fim de todas as formas de opressão, fosse a propriedade privada, a religião ou até mesmo a extinção da família. E ainda temos o chamado socialismo cristão, do Papa Leão XIII, a partir da sua encíclica que é um documento papal, chamada Rerum Novarum, que significa das coisas novas. Apesar das especificidades de cada um dos socialismos, eles convergiam para uma mesma crítica à exploração capitalista em relação ao operariado e propunham assim uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem as misérias e desigualdades. Lembrando que aqui eu estou falando de teorias socialistas, que são diferentes do chamado socialismo real ou socialismo realmente existente, que é o socialismo que aconteceu na prática, na União Soviética, na China, na Coreia do Norte ou em Cuba, mas isso é assunto de um outro tempo de história. Mas cabe lembrar também que houve os defensores do capitalismo, dessa nova ordem burguesa, acima de tudo de um capitalismo liberal, como os teóricos liberais, ou seja, defensores do liberalismo, que já discutimos no tempo de história sobre o iluminismo, como o Adam Smith, autor da obra Uma Investigação das Causas das Riquezas das Nações, resumidamente, Riqueza das Nações, na qual Adam Smith defendia o livre comércio, a divisão do trabalho e a ideia de que o trabalho seria a causa da riqueza das nações, e não a terra, como defendiam os fisiocratas. E outro defensor do capitalismo foi o pensador David Ricardo, que também defendia teorias do valor do trabalho. Abrindo um parênteses, trabalho que outrora, lá na Idade Média, no feudalismo, no Antigo Regime, era uma coisa menor. Só a plebe trabalhava.
Agora, com a Revolução Industrial, o trabalho passaria a ser visto como algo edificante. O trabalho daria dignidade ao ser humano. Por exemplo, o trabalho ele passou a ser tão importante que eu pergunto a você, como que a gente chama alguém que não trabalha porque ela não quer? No mínimo de vagabundo. Como se o fato da pessoa não trabalhar retirasse dela todo o valor, todas as qualidades que ela tem. Ou mesmo, os alunos, eles vão para a escola, eles estudam para ter futuramente um trabalho melhor, para receberem um salário melhor e assim acumular capital que lhes permita aproveitar daquilo que o dinheiro pode comprar na nossa sociedade capitalista. Dá para perceber esse outro fator revolucionário da Revolução Industrial? A respeito da forma como passamos a entender a importância do trabalho e da acumulação de capital? Para nós, isso pode soar muito normal, porque nós somos herdeiros da Revolução Industrial. Nós continuamos a ser guiados pelos ideais industriais, acima de tudo, os ideais capitalistas. Fechando parênteses. Ainda tratando de David Ricardo, ele foi autor de Princípios da Economia Política e Tributação, onde ele defendeu a lei férrea do salário, que postulava que o valor do salário deveria ser o mínimo necessário à sobrevivência do trabalhador. E ainda entre os pensadores do capitalismo liberal estavam os defensores do chamado darwinismo social. Abrindo parênteses. Darwinismo social foi uma corrente de pensamento que pegou aquela teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, baseada na seleção natural, que entendia que aquele que melhor se adapta sobreviveria, e tentaram aplicar essa teoria de Darwin para entender organizações sociais. Fechando parênteses. Entre os pensadores do darwinismo social estavam os filósofos Herbert Spencer e o teólogo William Graham Sumner, que naturalizaram as desigualdades e explorações do capitalismo como algo inerente, pertencente à evolução humana, na qual, segundo eles, haveria uma seleção natural dos mais fortes. E, por fim, figurando entre os pensadores defensores do capitalismo, estava Thomas Malthus, que defendia a limitação da assistência ao trabalhador, aos pobres, para conter o aumento populacional, pois, segundo Malthus, a população cresceria em PG, ou seja, em progressão geométrica, ultrapassando a produção de alimentos, que cresceria em PA, em progressão aritmética. Ou seja, não haveria comida para todos. Abrindo parênteses, se você não sabe o que é progressão geométrica ou progressão aritmética, pergunta ao seu professor de matemática. Mas, falando de uma ideia geral dessas progressões. Na progressão geométrica, há um aumento rápido dos números por conta da multiplicação, em comparação com a soma da progressão aritmética. Por exemplo, se você pegar um número e somar sempre ao seu resultado, ou multiplicar sempre com o seu resultado, o resultado da multiplicação aumenta muito mais rapidamente do que na adição. Por exemplo, pegando o número 2 como termo para o cálculo da sequência. 2 mais 2 igual a 4, mais 2 igual a 6, mais 2 igual a 8, mais 2 igual a 10, mais 2 igual a 12. Agora, fazendo a mesma coisa com a multiplicação. 2 vezes 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8. Vezes 2 igual a 16. Vezes 2 igual a 32. Vezes 2 igual a 64. Dá para perceber que na mesma quantidade de vezes que se soma e se multiplica, os resultados eles foram bem diferentes. Foram 5 somas e 5 multiplicações. O resultado da multiplicação foi bem maior do que o da soma. Na soma, o resultado foi 12. Na multiplicação, foi 64. Dá para perceber o entendimento de Malthus em relação à escassez de alimentos? E mais, dá para perceber quem deveria morrer para que não houvesse escassez de alimentos? Pois bem, é importante que a gente reflita que a Revolução Industrial não só foi a mudança do artesanato, da manufatura,
para a maquinofatura, deixando o trabalho manual para serem utilizadas as máquinas. Mas também houve uma mudança no ritmo na vida das pessoas. Antes as pessoas viviam no ritmo mais da natureza, no ritmo mais natural. E depois elas passaram a viver mais no ritmo do relógio. Por exemplo, antes do advento da energia elétrica, as pessoas geralmente acordavam ao raiar do sol e iam dormir com o pôr do sol. A luz elétrica, a luz artificial, permitiu que as pessoas passassem a fazer coisas que não podiam fazer quando a noite chegava. E a relação com o tempo também mudou. Antes da Revolução, quando as pessoas desempenhavam mais atividades primárias, como pesca, cultivo de alimentos, criação de animais, elas viviam mais dentro de um tempo da natureza. Não dava para acelerar o nascimento, a germinação de uma semente. Tinha que se esperar o tempo da natureza. A natureza ditava o seu ritmo. Com a Revolução Industrial, o ritmo ficou muito mais acelerado. Com certeza você já deve ter ouvido aquela expressão time is money. Tempo é dinheiro. Na sociedade industrial capitalista, isso é representado, por exemplo, pelas linhas de produção fordista. Quando houve a especialização do trabalho, cada trabalhador ele se especializava no setor da produção. E o trabalhador, ao repetir o mesmo movimento na linha de produção, ele faria esse trabalho cada vez mais rápido e, consequentemente, produziria mais. Especialização essa que Karl Marx chamaria de alienação, na qual o trabalhador ele perde a visão do todo. O trabalhador ele perde a visão total do seu trabalho. E, segundo Marx, isso levaria a uma maior exploração desse trabalhador, porque com a perda da visão total do seu trabalho, o trabalhador também perderia a noção do valor real do seu trabalho. Porque com a Revolução Industrial, o trabalhador não realizava mais todas as etapas da produção como o artesão fazia nas suas oficinas. O artesão conhecia todas as etapas da produção até o produto final. Com a Revolução Industrial, o operário, alienado, não sabe mais quanto deveria valer o seu esforço, a sua mão de obra. Com a especialização do trabalho, o trabalhador, então, ele passaria a ser cada vez mais explorado pelo burguês dentro da fábrica. Dá para perceber mais esse outro aspecto revolucionário da Revolução Industrial? Bem, mas eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História por Tatiana e Tereza. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário e também me segue na página do Facebook, do Instagram e do Twitter. Até a próxima!